Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia fala que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, apóstolo da igreja, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje da igreja. Esse aqui é o vídeo 3. Eu iria fazer só 2 vídeos, mas acabou que estava ficando muito grande já o terceiro vídeo. Então tem bastante versículos ainda e capítulos aqui para a gente poder trazer o entendimento, para a gente poder entender. No vídeo 2 agora, eu terminei falando sobre, lendo Efésios 4 até o versículo 6, e vim falando sobre uma só fé, um só batismo, e todavia a gente consegue compreender aqui esse capítulo igualmente compreendeu o primeiro capítulo de 1 Corinto, ou seja, andar concordes, um mesmo espírito, ou seja, uma mesma doutrina, ou seja, é uma Bíblia só, e a palavra de Deus fala bem claro, e todavia nós nunca vamos conseguir ver uma igreja batizando ninguém na Bíblia. Não existe uma assembleia batizando um irmão, ou seja, não é algo que a igreja deva fazer. Em nenhum momento a gente encontra a igreja indo batizar alguém. A gente vai encontrar sim irmãos, a gente encontra os apóstolos, encontra os irmãos, mas todavia nós podemos deixar bem claro que o batismo é uma ordenança de Deus para alguém que crê em Cristo Jesus. E muitas vezes não crê e mesmo assim é batizado. E se já se batizou, após se converter, depois de batizado, não precisa se batizar novamente. Ele creu agora, já se batizou antes, está feito. E todavia, nós encontramos irmãos. Quando a gente vai ali em Atos, a gente conta Filipe batizando o eunuco, e a gente encontra Paulo batizando, a gente vai encontrar Pedro batizando, ou seja, sempre vai ser e sempre foi irmãos que batizam, e não, tem que fazer curso, tudo isso é o quê? Preceito de homens. Quando alguém fala assim, olha, vai ter batismo aqui na minha igreja daqui tanto tempo. Se batizou, aí isso não tem nada a ver. Batismo, sendo ao nome de Cristo Jesus, é batismo. Só que o seguinte, quando o homem começa a enfeitar, fala que tem que fazer curso, que tem que tá preparado, que tem que fazer isso, aquilo, outro, tem que ser casado primeiro. Se não for casado, não pode se batizar. Preceito de homem, ou seja, sabemos que devemos estar limpos, que devemos estar em comunhão com o Senhor, ou seja, após um homem não é casado, ele se batiza, ele o mais rápido possível deve regularizar o seu casamento. Todavia, ele deve se endireitar na presença do Senhor. Ou seja, porquanto, se ele realmente creu em Cristo Jesus, ele vai querer essa mudança de vida, de mudança na sua vida. Ou seja, ao qual o Espírito Santo de Deus nos move para nos atentar de querer estar de acordo com a palavra de Deus. Todavia, entendam, estar batizado não quer dizer estar em comunhão à mesa do Senhor. Estar em comunhão para ceiar, para estar em comunhão com a igreja quando ela se congrega. Mas sim, automaticamente, quando a gente crê em Cristo Jesus, deve se batizar, professando que agora nós somos cristãos. Devemos, como está escrito, devemos nos revestir de Cristo, pois quanto todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes dele. Se eu não me engano, isso está em Romanos, eu acho que em Efésios também, não tenho certeza em Efésios, mas acho que Romanos é certo. E pesquisem, Google, pesquisem a Bíblia, entendam as coisas. Quando um cristão quer fazer a vontade de Deus, o Senhor ajuda ele começa a ler. Entendam, primeiramente, as cartas, as epístolas são para a igreja. A igreja começou
em 2 de Atos, em Atos capítulo 2. Ou seja, em Pentecostes ali foi a inauguração da igreja, onde todos nós fomos batizados no Espírito Santo. Agora, quando cremos, somos selados com o Espírito Santo da promessa. E assim, nós sabemos que nós já fomos batizados, porque o batismo da igreja foi o pontapé inicial, ao qual o Senhor Jesus já tinha nos prometido. E dando continuação, né? Eu falei agora um pouco sobre o batismo, sobre andar concordes em tudo, na mesma doutrina, e a única maneira de fazer isso é não fazendo a vontade da nossa carne, a nossa própria vontade. Ou seja, eu prefiro em tal lugar, porque lá assim, por exemplo, eu conheço pessoas que estão filiadas a denominações por causa da música. E todavia a gente consegue ver nitidamente que se tirasse a música, será que elas continuariam ali? E todo tempo a gente não vai ver nenhum lugar na Bíblia a igreja tocando, tendo orquestra, a igreja tendo um encarregado de música, a igreja tendo um ministério de música. Aí chamam ainda de denominações, ainda chamam hoje de levitas, e tem que entender que levitas são judeus, ou seja, trazendo o judaísmo para dentro da igreja, o qual a Bíblia pega e diz que isso é preceitos de homens, ou seja, coisas que não convém. A igreja não é um Israel 2.0, não é a continuação de Israel. Israel é o povo terreno de Deus, ao qual Deus tem suas promessas, vai cumprir ainda após o arrebatamento da igreja, ao qual ele volta a tratar com o seu povo terreno após o arrebatamento da igreja, que pode ser a qualquer momento. E quando nós entendemos isso, quando lemos a Bíblia, e automaticamente ela vai nos deixando por dentro disso, porque o apóstolo Paulo, ele muito claramente, ele falava, já se considerava no arrebatamento, ele falou, nós que permanecemos, continuamos vivos, seremos transformados juntamente com os que já dormem. Ou seja, ele aguardava ansiosamente a volta de Cristo. A gente vê em 1 Coríntios 5, os apóstolos falando que assim também como está escrito nos profetas, que o Senhor tomaria uns entre os gentios para o seu nome, então, e depois disso voltaria e reedificaria Jerusalém, ou seja, o tabernáculo de Davi. A gente consegue entender que ele voltaria e reedificaria depois de tomar o quê? Um povo para ele do meio dentre, né, os gentios, ou seja, não é todos os gentios que são chamados, mas todos aqueles que escutam a voz de Deus e abrem a porta e entram, e ele entra, né, e ceia com ele e ele com o Senhor. E todavia a gente consegue ver também a mesma passagem de Atos 15, a gente vê em Apocalipse 4, no primeiro versículo, fala que escreve, havia uma porta aberta, e mandou, sobe aqui, vê as coisas que depois dessas acontecerão. E automaticamente depois dessas acontecerão. Mas depois dessas o que? A gente consegue ver que ali acabou o testemunho da igreja. Ou seja, ali fala claramente sobre o vomitar a Laodiceia da boca. E quando a gente compara com 2 Corinto, a gente com 2 Tessalonicenses 2, a gente consegue reparar o quanto é substancial isso, porquanto automaticamente o apóstolo volta ali que haverá, que depois que o Espírito Santo sair aqui da terra, foi tirado, porque tem que falta ser posto fora, e para mim é o único que pode impedir um anticristo de ser energizado por Satanás. Não tem nenhum homem, nada nessa terra, a não ser o Espírito Santo de Deus que possa impedir. E essa palavra também concorda com Atos 15,
e com Apocalipse 4, que fala que a Apocalipse 3, que fala da apostasia completa. Ou seja, quando nós conseguimos entender que o Senhor vai vomitar Laodiceia da sua boca, vai ser quando ele tirar a igreja que ainda está no meio da prostituta, da meretriz, que é a cristandade somente professa, que cresce hoje junto o joio e o trigo. E todavia quando conseguimos entender que a apostasia completa, ou seja, se a Bíblia fala que completa, não vai ter ninguém que seja cristão, ou seja, a cristandade vai sair, e aí haverá apostasia completa. Será arrebatado somente os que creram em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ponto. A palavra de Deus deixa bem claro que quem crê em Cristo não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Eu vou dar continuidade em Efésios 4, a partir do versículo 7. Mas a cada um de vós foi dado a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou o cativeiro, e deu dons aos homens. Então nós temos que entender, todavia, que ele está falando que de dons, não de cargos. Não deu cargo aos homens, deu dons. Me perdi aqui. 9. Ora, isto ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas. Muita gente tenta usar esse versículo 9 para falar que o Senhor Jesus ele foi ao inferno, mas não é isso. E tenta usar aquele versículo que está lá em Pedro para dar mais sustentação. Mas pelo contrário, lá deixa bem claro que mostrando que aqueles lá que foram pregados para aqueles lá em espírito, no mesmo espírito de Jesus, que Noé era o pregoeiro da justiça, o pregoeiro da verdade, ou seja, ele pregou o que? A arca. Então, Noé é uma figura de Cristo. A gente tem que entender muito bem essas coisas. E outra coisa que aqui as pessoas não entendem, ele desceu às partes mais baixas. Como assim? Jesus Cristo morreu, ele desceu ao pó da terra. O seu corpo não ficou no pó da terra. Mas mais importante que isso, que muita gente não consegue entender, ninguém ainda experimentou o juízo de Deus a não ser o Senhor Jesus. Ele desceu mais baixo. Ele não pôde ter comunhão nenhuma com Deus. Ele recebeu o juízo de Deus naquelas 3 horas de cruz. Ou seja, não tem como descer um homem mais baixo do que isso. E sabemos que os homens que não crerão irão descer. Mas, todavia, até o momento, só um homem desceu tão baixo de ir provar o juízo de Deus, que foi Jesus Cristo, o próprio Deus que fez a paz entre ele para nós. Ele se fez paz para nós. Ele morreu nos nossos pecados. E quando um cristão realmente consegue entender o por motivo dele não poder entrar em juízo, não é que ele não vá pecar, mas o homem interior dele não vai querer pecar, porque ele vai saber assim: como assim? O meu Senhor morreu por mim. Ele é Deus, ele se fez carne para poder me dar a salvação. Como eu posso pecar? Não, eu quero viver direito. E essa é a intenção que Cristo quer que todo cristão tenha, que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Tem coisas mais verdades mais profundas que vamos sim entendendo aos poucos, que com pouco ele vai nos dando, mas automaticamente
quando um filho não anda em comunhão com seu pai, não recebe, porquanto ele não dá nada por curiosidade. Ah, eu queria saber tal e tal coisa. Poxa, eu estou com curiosidade de saber como é que tal coisa. Não vai saber. Você vai obedecer? Você está lendo a palavra de Deus? Está vendo como é as coisas? Ah, a Bíblia fala que eu devo estar congregado assim. Ah, mas eu gosto daqui onde eu estou. Está seguindo os desejos da sua carne. Não está obedecendo. Então, automaticamente, o Senhor fala que Ele não vai dar a conhecer essas coisas. Está em Tiago também 1, fala, se alguém tem falta de entendimento, peça com fé, que Deus dá deliberadamente. Ou seja, sem Ele dá. Mas aquele que é como a onda que espumam as suas próprias torpezas, ou seja, fica... Ah, não, eu só queria saber, mas não, não é bem assim. Ou seja, tá espumando, sabe? É muito ruim alguém que anda assim. Infelizmente, tem muitos cristãos verdadeiros que andam espumando as suas próprias concupiscências, andando nos desejos da sua carne e não no desejo da vontade daquele que morreu por eles, o Senhor Jesus Cristo. Entenda, o Senhor Jesus morreu por você para te dar a liberdade nele. Entenda, a liberdade de um navio está o quê? Na água. A liberdade de um trem está na linha férrea. Um trem andando sem trilho dá ruim. Um navio fora da água não anda. A gente tem que entender isso. Igualmente, um avião no mar, na terra, não é avião. Entenda isso. Aquele que desceu. Não, que já foi. Versículo 11. Ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Então aqui nós conseguimos ver que ele deu que dons, não cargos. Eu fiz mestrado, eu fiz curso de pastor, teologia. Não existe isso. É preceitos de homens. E a palavra de Deus deixa bem clara isso. E muitas das vezes os homens não querem se atentar a essas coisas e querem fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Atualmente é muito bom que... Não, eu fiz teu curso de teologia, me formei como pastor e agora eu sou pastor, diretor de tal igreja. Eu sou bispo, eu sou mestre. Isso são dons. Entendam. E todavia tem posições que é de cargo, mas você não vê instruindo para deixar mais frente. Não existe. Primeiramente, eu creio que apóstolo não tem mais e nem há mais por que haver. Profeta do mesmo jeito. Entenda, profeta hoje, nos dias de hoje, são quem fala da palavra de Deus, já ela acabada, escrita, ou seja, a Bíblia. Se alguém falar que está trazendo alguma revelação nova do céu, é mentira. Todavia, devemos saber que devemos julgar a palavra de Deus. Como julgamos a palavra de Deus se alguém diz que trouxe algo novo? Não, é fresquinho do céu. Vai contra a palavra de Deus. Então, se a pessoa pode trazer algo novo, e geralmente quando uma pessoa traz algo novo, repare, nunca vai concordar com a palavra de Deus. E isso que é o mais tenebroso, que muitos homens não conseguem enxergar. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra
do ministério para edificação do corpo de Cristo. Então, todavia, nós vemos que os dons, são para edificação do corpo. Ou seja, se alguém tem um dom de pastorear, e não sou pastor, não, tem dom de pastorear, ele vai saber tratar o irmão que está passando, mas ele vai trazer palavras que confortam, ele vai saber aconselhar. O pastor, ele faz o quê? Ele tem um cajado, por quê? Para chegar na ovelha que está saindo, desviando, ele toca no cajado, para cá a ovelha. Ele chega, ele vai acertando, vai jogando a ovelha para lá, para cá. Mas para quê? Ele traz com as palavras que o Senhor dá para ele falar, dá para ele desenvolver. Porquanto os dons são do Senhor. E os dons, quando a gente entende que isso é obra, que todas as obras Deus preparou para que andássemos nela. Então, Deus já preparou essas obras para que nós andássemos nela. Essas obras não são nossas. Não existe, eu tenho obra. Eu tenho obra nenhuma. Eu faço uma obra que o Senhor me capacita a fazer, e a obra é dele. Então, Senhor, feito está. E só isso, porque eu sou servo. Um servo, ele só obedece. Ele vai lá, e fiz pouco, Senhor. Porque eu só fiz o que eu deveria fazer mesmo. Não fiz nada mais. Não tem como. E a gente tem que entender, eu sou servo, eu sirvo. Então, o que o Senhor quer de mim? É isso. E todavia, o que o Senhor quer de você, primeiramente, se você não é ainda filho, que você creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. Se você crê, que você comece a andar nas mesmas pisadas nele, não para manter a salvação, mas porque você é filho, é da família de Deus, e agora fazendo a profissão de servo. Bom, tá ficando grande de novo esse, mas eu tenho 2 capítulos para ler aqui e eu vou tentar ser mais breve um pouquinho. Tem deixa eu ver. Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Então, aqui ele está falando dos judeus, mas podemos usar hoje como uma referência para a igreja. Todavia, nós conseguimos ver que os homens gostam disso, de se assentar na frente, de ser o primeiro lugar, de ser o pastor falando de tal, para levar uma salva de palma, para falando, vem aqui na frente. Eles gostam disso. Portanto, tudo o que vos disse, isso fazei, e observando, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, eles dizem e não praticam. E muitos hoje a gente vê que se dizem pastores, que se dizem mestres, somente falam, querem jogar um cargo pesado, mas não praticam, não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e não põem os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Então a gente vê que eles colocam esse peso sobre o ombro dos homens, sobre os homens, mas eles mesmos nem com o dedo eles querem mover. Todas as suas obras elas fazem a fim de serem vistos
Então o homem fazem que tudo isso para ser o quê? Visto. O homem quer o quê? Destaque, que a palavra de Deus mesmo fala, para não orar, trazer nossas orações em praça, para poder, olha como ele ora, nossa, ou não, ou eu faço obra de caridade e posto no meu Face, e posto a comida que eu dou para os moradores de rua. Isso eu estou me exibindo, estou me promovendo. A palavra de Deus fala bem clara sobre isso. Ou seja, o que a mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo. Ou seja, isso são coisas de homem, preceitos de homens. Todos suas obras lhes fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Então, todavia, aqui nós vemos uma maneira deles se vestirem. Ou seja, eles aumentavam, faziam roupas ilustres. E é triste. Uma vez veio aqui querendo, achando que poderia ser meu pastor, me pastoreava, perguntando quem me pastoreava, se ele falou que não tinha problema dele ser mais jovem, que ele pastoreava muito homem mais velho que ele, não tinha nada a ver em todo o tempo. Aí ele começou falando que ele fez os trajes dele, a roupa dele, as vestes, inspirada. Dá até tristeza em ver uma coisa dessa, sabe? Gostam do primeiro lugar no banquete, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações das praças e de serem chamados pelos homens rabi. Então tu vê, aqui nós vemos que eles gostavam o quê? Do primeiro lugar, gostavam da atenção, e igualmente a cristandade hoje em dia. A cristandade diz gostar de fazer a vontade de Deus, mas todo homem quer levar o quê? O mérito. Quer falar, eu faço o jejum, eu oro, eu vou pro monte, sabe? E não vendo que tá parecendo a história onde tinha um que cobra imposto, esqueci o nome agora, e todavia, tinha um outro, né, que pega e fala, Senhor, eu jejuo tantas vezes por dia, eu dou esmola, eu faço isso, faço aquilo. E o outro começou batendo nos peitos e falar, Senhor, eu sou pecador, Senhor, só... E quem saiu dali justificado? O que se humilhou. O que se humilha. Deus busca aquele que está quebrantado. Não busca o que está... não, eu jejum, eu vou em monte, eu oro assim, eu expulso. Não adianta. Vós, porém, não quereis ser chamados rabi, porque um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Então, quando alguém chama alguém de mestre, disso, daquilo outro, pastor, você não vai encontrar nas escrituras nenhum irmão chamando o outro de pastor. Sabe de quê? A Bíblia fala e ela não pode entrar em contradição. Ela aqui está falando, e todos vós sois irmãos. Ou seja, pastor, quem é pastor? É dom. Primeiramente, é um dom que ela tem. Se tiver o dom, né? E segundo, Deus manda, Senhor Jesus falou aqui, mandou chamar de quê? De irmãos, uns aos outros. Então, não adianta falar, não, eu fiz faculdade de teologia, não tô nem aí. O apóstolo Paulo, que era muito mais sábio, conforme
a palavra de Deus já mostra, ele, quando Cristo se revelou nele, que ele fala, reportei tudo como esterco, como refúgio, ou seja, nada ele quis aproveitar. Todavia, ele falou, Cristo é Cristo, somente. O foco é Cristo, não é religião. A única religião que a Bíblia fala está em Tiago, que é visitar as viúvas e os órfãos nas suas aflições, nos seus momentos que eles precisam. E mesmo assim, né, visitar e sair espalhando em rede social. Aí depois fala, não, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Não, você pode estar ajudando as pessoas, sim, mas fazendo a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém se amostre. Deus quer que toda honra e toda glória seja somente para Ele. Se você faz, a palavra vai falar, porque aqueles que oram na praça pública, que dão esmola em público, esses são o quê? Eles já receberam o quê? A sua glória. Porque os homens, olha só que um bondoso, eu só ali, ajudou o cara ali, olha. Então, todo o tempo, nós conseguimos notar que o quê? A pessoa está o quê? Ganhando glória aqui na terra. Então, ela não vai ganhar nada mais do que isso. Já ganhou. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Então, a gente vê aqui que a ninguém devemos chamar nosso Pai, a não ser o nosso Pai genético, claro. Mas, em todo caso, aqui nós vamos entender o seguinte. Vem alguém e fala, mas como é que eu vou chamar alguém dentro de uma igreja de pai? Nada disso. Meu pai na fé. Não, mas Paulo falava lá que Timóteo era filho dele. Entenda. Timóteo, esqueci o nome do outro. Mas ele pega e fala, meus filhos na fé. Mas em algum momento você vê ele falando assim, Paulo, meu pai na fé? Não tem. E no meio onde eu vim, eu escutei já bastante isso. Meu pai na fé, não existe. Não existe. O Senhor, ele não coloca a palavra dele. Eu falei, mas não tem problema não. E realmente, quando a gente para analisar, tem uma denominação que até hoje tem, e todo mundo chama, e muita gente não sabe, que padre é pai. Eu não lembro se é em latim, não, se é em espanhol ou em italiano, mas padre é pai. Somente em outro idioma, não no nosso. Então, todavia, não devemos chamar ninguém de pai. É a palavra de Deus que fala, a palavra de Deus não entra em contradição. Se a palavra de Deus diz para não chamar, não devemos chamar. Para terminar, Mateus 15 fala o seguinte: e assim, por causa da vossa tribulação, voltando de novo. E assim, por causa da vossa tradição, invalidais a palavra de Deus. Por causa da tradição, eles estavam invalidando a palavra de Deus. E todavia, muitos falam assim, não, mas meu pai, minha mãe foi criado assim e tal, mas por causa das tradições, não se orientando à palavra de Deus, mas essas tradições começaram o quê? Preceitos de homens, vamos ver. Aí, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando
doutrinas que são preceitos de homens. Todavia, nós vemos que todas essas coisas são que preceito de homens. Independente do Senhor Jesus estar falando aqui para os judeus, a gente pode tomar isso aqui para a igreja também, como instrução. Todavia, já falei, a igreja começa em Atos. Então, as ordens da igreja estão ali. Mas, todavia, nós podemos ver os ensinamentos. Todavia, a obediência e qualquer coisa que não esteja nas cartas, é preceitos de homens. E, todavia, o apóstolo Paulo, ele trouxe mais palavras de correção, mais palavras instruindo. A gente pode ver as epístolas, as cartas, todo o tempo a gente vai conseguir entender. Agora, cabe à pessoa se ela quer obedecer o que está escrito ou não. O pior é esse, que muitos não querem obedecer. Então, se você quer obedecer, o Senhor vai te mostrando mais e mais da palavra, da sua palavra, vai te dando mais e mais a conhecer da palavra de Deus. Mas se você só está querendo por curiosidade, ou chegou no ponto, não, mas isso aqui não, isso aqui eu gosto de fazer, não. Eu vou ter que parar de fazer assim na igreja, nos meus cultos lá, eu tenho que parar de congregar assim. Automaticamente, se você viu que está errado o jeito de você congregar, é com você. Você quer cumprir a palavra de Deus ou quer conhecer só por curiosidade? Aí entra o X da questão. Você quer obedecer a Deus ou quer obedecer à sua vontade, seu estômago, e quer conhecer só por curiosidade? Porque só por curiosidade, sinto muito te informar, mas é perda de tempo. É melhor que não fique sabendo. É só isso mesmo. Por hoje eu acho que deu para entender. Eu fiz esses 3 vídeos. Se você está assistindo esse aqui, que é o último vídeo dos 3, volta lá. Os outros vídeos ficaram com 20, alguma coisa. Esse aqui ficou maior, com 37, quase 40. Né? Fiquem com Deus. Amém.